Olá pessoal, vamos aí iniciar mais uma aula e vamos começar pela correção da atividade 1, em seguida daremos continuidade ao nosso conteúdo de trigonometria, certo? Vamos lá. Observação aí, atividade 1 trabalha mais conceitos básicos necessários para a gente compreender de forma eficiente o conteúdo de razões trigonométricas. Então, são conteúdos simples dessa atividade, porém muito importante. Vamos lá. O que é razão matemática? E a razão matemática pode ser definida como a razão entre dois números, é a divisão entre eles. Então, razão matemática nada mais é do que a divisão, certo? Isso é importante. E aí, questão 2. Uma massa de bolo precisa ser batida durante 1/4 de hora, ou seja, durante 5, 15, 30 ou 45 minutos. Trabalhando com fração, como é que a gente identifica? Uma hora tem 60 minutos, 1/4 de hora então tem quantos minutos? Vou multiplicar por 1/4. Então, 60 vezes 1 é 60, dividido por 4. 60 dividido por 4, 15. Logo, 1/4 de hora corresponde a 15 minutos, Observe a figura abaixo. Questão 3. A fração que corresponde à parte colorida da figura acima é... Então, fração é o quê? É uma parte do todo. Nós temos aqui uma figura. O todo são 6 partes, E aí tem apenas 2 partes pintadas. Então, isso representa 2/6. Certo? Questão 4. O que é proporção? E aí, de uma maneira bem simples, podemos definir proporção como a igualdade entre duas razões. Duas razões, a gente já viu que é razão, é divisão, então a igualdade entre duas divisões, nós temos aí uma proporção. Questão 5. José foi ao aniversário de seu primo e comeu 3/10 dos docinhos que foram servidos. De que outra maneira essa fração pode ser representada? Fazendo a divisão, 3 por 10, aí a gente vai ter aí o resultado. E nesse caso é decimal, 3/10. Certo? Questão 6. Carlos, Adriana, Paulo e Joana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total de questões propostas, Carlos acertou 2/4, Adriana 3/4, Paulo acertou 3/8 e Joana acertou 6/8. Houve empate entre dois deles. Quais participantes acertaram o mesmo número de questões? Então é o seguinte, representando aqui, Carlos, Adriana, Paulo e Joana, para a gente identificar quais deles são iguais, a pontuação iguais, nós podemos utilizar o seguinte critério. Podemos simplificar cada uma das frações e aí obteremos a fração mais simples. E aí identificaremos quais são iguais. No caso de Carlos, 2/4 eu posso simplificar aqui por 2. E aí teremos 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2, 2. Então nós temos 1/2 ou 1/2. Aqui nós não temos como simplificar, esse é o valor mais simples possível para representar a fração, porque 3 e 4 não tem nenhum número que possa dividir os dois. 3/8 a mesma coisa, mas aqui o de Joana podemos simplificar por 2, porque 6 e 8 são divididos por 2, então 6 dividido por 2 e 8 também. 6 dividido por 2 é 3, e 8 dividido por 2 é 4. Então, podemos identificar aí quais foram os alunos que tiveram o mesmo resultado. Nesse caso, aqui, porque tem o mesmo valor. Estava representado de forma diferente, mas corresponde à mesma quantidade. Então, a Adriana e Joana tiveram os mesmos resultados. Empataram. Certo? O que é ângulo? E aí, pessoal, ângulo é algo muito simples, básico e importante para a gente poder dar continuidade com eficiência. É a medida da inclinação relativa de duas retas que partem do mesmo ponto ou por planos que partem da mesma reta.
Primeira parte aqui é o que a gente precisa compreender melhor, né? Duas retas que partem do mesmo ponto, a gente vai identificar os ângulos, certo? Oitavo, observe a malha quadriculada abaixo, o caminho que Luana faz para ir de sua casa até a escola. Nesse caminho ela muda de direção 4 vezes e essas mudanças de direção foram representadas pelos ângulos alfa, beta, y, né, e ômega. Quais desses ângulos é um ângulo reto? Então, observando aqui os 4 ângulos, ó, nós temos aqui alfa, beta, ó, o ângulo aqui que foi representado, y e ômega. Quais é um ângulo reto? E aí fica bem simples, né? O ângulo alfa foi até identificado aqui pelo símbolo que representa o ângulo reto. Observe os ponteiros desse relógio. Está marcando aqui 12 horas, né? Decorrida 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Então, a partir daqui, a gente pode observar 3 horas. Ele terá essas posições e esse ângulo formado pelos ponteiros corresponde a quanto? 15, 45, 90 ou 180. É simples, aqui a gente pode identificar claramente um ângulo reto. E um ângulo reto tem 90 graus. 10. Qual a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Então, algo muito básico e também muito importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180. Qualquer triângulo, certo? 11. Observe os triângulos abaixo. E aqui nós temos 4 triângulos com ângulos diferentes, né? Entre eles, entre os triângulos. Qual desses triângulos é equilátero? O que quer dizer? Com os lados com medidas iguais, né? Todos os 3 lados com medidas iguais. E aí podemos identificar, observando os ângulos dele. O triângulo 3. Se os seus ângulos são iguais, os seus lados também possuem a mesma medida. Certo? Questão 12. De acordo com o triângulo abaixo, a medida do ângulo x é... Então, nós temos um triângulo, possui 3 ângulos, né? Por isso que o derivado é o nome triângulo, 3 ângulos. E aí, como é que eu faço para identificar qual a medida do ângulo x? É simples. Nós sabemos que a soma de todos os ângulos é 180. Se eu quero saber quanto é que mede x, então eu vou 180 menos 55 menos 35. 180 menos 55 menos 35 é igual a 90. Então, o ângulo x aqui corresponde a 90, certo? Isso porque, ó, aquela informação importante, eu sei claramente que a medida de todos os ângulos internos é 180. Aí eu consigo encontrar facilmente. 13º. O que define que 2 ou mais triângulos são semelhantes? O que é que define que 2 ou mais triângulos são semelhantes? É o seu tamanho? O que é que define? Quando possui os 3 ângulos congruentes, ou seja, mesma medida angular. E aí, nesse caso, nós temos ângulos semelhantes, certo? Todos os ângulos são iguais, independente do tamanho do triângulo, independente das medidas dos seus lados. Os ângulos são iguais, então chamamos de triângulos semelhantes, certo? E aí, na figura abaixo há 2 triângulos semelhantes. As figuras não estão desenhadas em escala, né? Aí pode verificar, às vezes, achar que não é medida, mas já está a observação. A medida do lado A e B é, nós temos algumas opções. E aí é o seguinte, se ele afirma que são semelhantes, logo, esses triângulos têm ângulos congruentes, ou seja, mesmos ângulos. E aí a gente pode identificar uma proporcionalidade, ou seja, iremos ver que os lados do triângulo aqui serão semelhantes se a gente identificar esses lados nos dois. Por exemplo, o lado amarelo aqui, que é o AB, que a gente encontra, ele é proporcional a esse lado aqui, DE, certo? E o lado BC aqui, vermelho, é proporcional ao lado EF. Se eles são proporcionais,
né? O que é que a gente viu aí? O que é que uma proporção é a igualdade entre duas razões, duas ou mais, né? E o que são razões? Divisões. Então vamos representar dessa forma. Se são proporcionais, a igualdade entre as razões, eu posso afirmar que 18 dividido por 6 é igual a esse valor que eu não sei, mas eu vou representar por x dividido por 4,5. Essa é uma proporção. Igualdade entre razões, igualdade entre divisões, certo? E aqui cai numa regrinha básica, né, que é regra de 3, aí faz como chama o cruz credo, multiplica pelos opostos aqui, então 6 vezes x, 6x vai ser igual 18 vezes 4,5. Aí eu posso continuar resolvendo aqui, x será igual 18 vezes 4,5 é igual a 81. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual, então, 81 dividido por 6, 13,5. Logo, essa medida AB aqui vale 13,5. Corresponde a 13,5 a medida. É possível encontrar isso aplicando o que? Proporcionalidade. E aí foi possível porque foi afirmado que esses triângulos são semelhantes, certo? Agora nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai trabalhar mais sobre razões trigonométricas. Se você concretizou o seu aprendizado nessa atividade, esse próximo passo vai ser também muito simples e eficiente. Vamos lá, certo? Trigonometria. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência um dos seus ângulos agudos. Então, vamos identificar algumas informações aqui que, se você tem dúvida, é bom retornar ao conteúdo passado para que ele seja bem claro. Aqui fala sobre razões trigonométricas, que é o conteúdo. Ele está explicando o que é trigonometria. Aqui vem, estuda as razões, dois lados, um triângulo, em relação a ângulos agudos. Então, tem que saber bem claro o que são ângulos, o que são razões, certo? Para que a gente tenha eficiência. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimento, todas na engenharia, na astronomia, nas ciências naturais, especialmente na matemática, na física e na química, certo? Então nós iremos ver alguns problemas posteriormente que são resolvidos aplicando conhecimento de razões trigonométricas. As razões trigonométricas, também chamadas de relações trigonométricas, são as possíveis divisões entre as medidas dos dois lados de um triângulo. As três razões mais conhecidas são seno, cosseno e tangente. Então nós iremos fixar bastante aí em seno, cosseno e tangente. E como já foi dito, são razões trigonométricas. E agora você já sabe que são razões, são divisões. E se é trigonométrica é o quê? É a divisão entre os lados do triângulo. Certo? Muito simples. Vamos lá. Lados do triângulo retângulo. Catetos e hipotenusa. Faltou um izinho aqui, mas tudo bem. Catetos e hipotenusa. Primeiro, nós precisamos identificá-los. É a base. Simples, básico. Quanto mais básico, mais importante. Então, se você não identificar quais são os lados aí, então, por mais simples que seja, as razões trigonométricas não será aplicada de forma eficaz. Então, precisamos identificar. Em um triângulo, chamamos o lado oposto ao ângulo reto de hipotenusa e os lados adjacentes de catetos. Então, vamos ver aqui, né? Observe a figura. Primeiro ponto, é retângulo, esse triângulo, porque tem um ângulo, um dos ângulos é reto, um dos ângulos corresponde a 90 graus. E os lados têm nomes que a gente vai identificar. O oposto a esse ângulo reto é hipotenusa. O adjacente a esse ângulo. O que quer dizer adjacente? Do mesmo lado. Então, do mesmo lado aqui temos esse, chamamos de catetos, certo? Então, conhecimento básico aqui, quem são os catetos, quem são a hipotenusa, precisamos identificar.
E aí, dando seguimento, nós iremos ver seno, cosseno e tangente. O que são? Né? São razões trigonométricas, como a gente já viu. E observando o triângulo BAC. Então, nós temos aqui esse triângulo, ó, ABC. A hipotenusa, nesse caso, é a semirreta que liga de B a C, representado por A minúsculo. Os catetos, nós temos cateto B, cateto C. Ó, certo? A semirreta é representada pelas letras minúsculas. E vamos observar aí, então, o seguinte. Tomando por base os elementos desse triângulo, podemos definir as seguintes razões trigonométricas. Seno. O que é seno? Seno de um triângulo, de um ângulo, né? Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Vamos ver como é que fica isso no nosso triângulo. Seno é a razão, ou seja, a divisão da medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, dado o triângulo, nós temos o seguinte. Triângulo, o seno de B, ó, B é o que? O ângulo. Nós temos que representar aí o seno com referência a um ângulo. Sem um ângulo não aplicaríamos, né? Então, referente a um ângulo, qual é o seno? Então, referente ao ângulo B, o seno é o que? Medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa aqui é A, cateto oposto quem é? Se nós estamos falando do ângulo B, o cateto oposto é esse aqui, esse lado aqui, representado por a letra B. Então, seno de B é B sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. E se eu fizer seno de C? Ó, C é o ângulo aqui. Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo? A esse ângulo é C aqui. Né? E sobre a hipotenusa é A. Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Certo? Vamos seguir. Temos o cosseno. O que é o cosseno? Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e é a medida da hipotenusa. Então, medida do cateto oposto dividido por medida da hipotenusa. A razão é o que? Divisão. Então, fica assim. Cosseno de B. A gente vai observar. Quem é o cateto adjacente? Qual é o cateto que está do mesmo lado desse ângulo? Então, é esse cateto aqui. Essa medida, que é C. E a hipotenusa? Já identificamos lá no início. A hipotenusa é A. Né? Mas o cosseno do ângulo C, a gente tem que observar. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? Do mesmo lado. Então, aqui é B. Quem é a hipotenusa? A. Então, cosseno. Certo? E tangente. Tangente, o que é a tangente de um triângulo? Tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, razão, divisão. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O nosso triângulo em estudo. Cateto ou tangente do ângulo B. Aqui nós temos o ângulo B. Quem é cateto oposto? Aqui nós temos o cateto oposto, é B. Quem é cateto adjacente é C. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas se for a tangente do ângulo C, nós iremos observar. Quem é o cateto oposto? C. Né? Então, ele é representado aqui. Quem é o cateto adjacente? É o cateto do mesmo lado desse ângulo C. É B aqui. Certo? E aí é o seguinte. Seno, cosseno e tangente. Para a gente fixar mais. Vamos ver os exemplos. Dado o ângulo, né? O triângulo ABC aqui e as suas medidas laterais, vamos identificar seno, cosseno e tangente desse triângulo. E aí o seguinte, seno, cosseno e tangente em relação a um ângulo. Isso precisa ser identificado. Então, quem seria o seno de B? Certo? Aqui o ângulo B. Nós vimos que o seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa.
Então, precisa identificar aqui, primeiro, hipotenusa, porque fica simples, é o oposto ao ângulo reto. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. Então, o seno vai ser do ângulo B, quem é o cateto oposto? Quanto mede o cateto oposto? 9. Ó, o cateto oposto aqui. Então, o seno de B será 9 dividido por 15, que é a hipotenusa. Nós obtemos o resultado que é 0,6. Cosseno de B. Quem é o cosseno? Foi dito que o cosseno é o cateto adjacente desse ângulo sobre a hipotenusa. Então, o ângulo B, cateto adjacente, 12. Hipotenusa, 15. 12 dividido por 15 é 0,8. Então, cosseno desse ângulo B é 0,8. Tangente do ângulo B. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, bem simples. Quem é o cateto oposto do ângulo B? Está ele aqui, 9. Quem é o cateto adjacente? Olha ele aqui, quanto mede? 12. Então, tangente de B é igual a 9 dividido por 12, 0,75. Certo? E aí do outro ângulo, né? Seno, cosseno e tangente do ângulo C. Vamos verificar. Seno de C. Quem é seno? Seno é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto do ângulo C é quanto? É 12. C está aqui, ó, o ângulo C, cateto oposto, 12. E a hipotenusa? 15. A hipotenusa, independente do ângulo de referência, é a mesma, não altera. Certo? É sempre 15 aqui, ó. Agora, cateto oposto vai ser determinado o quê? Pelo ângulo que eu escolho. Se esse ângulo, cateto oposto é 9. Se é esse ângulo, cateto oposto a esse ângulo, é 12. Mas a hipotenusa não muda. Então, vamos lá. 12 dividido por 15, 0,8. E aí, o cosseno do ângulo C. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, do ângulo C, cateto adjacente, 9. Hipotenusa, 15. Então, 9 dividido por 15, 0,6. Tangente do ângulo C. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto do ângulo C. Quem é? Ó, que está oposto, 12. Adjacente, 9. Então, 12 dividido por 9, 1,33 aproximadamente. Certo? Aí está as razões, as principais razões trigonométricas. O que são razões? Divisão, né? Entre, no caso, como é trigonométrica, é entre os lados do triângulo. E é dado o nome a cada divisão específica, certo? E aí a gente trabalha com esses nomes, para seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. E aí vamos ver algumas observações, né? A tangente de um ângulo agudo pode ser definida como a razão, ou seja, divisão entre o seno deste ângulo e o cosseno. Como assim? Nós vimos aí os exemplos, né? Tangente, a gente pode também, é o cateto oposto sobre cateto adjacente, mas como a observação diz, também pode ser definido como seno sobre cosseno. Se eu tenho um valor de seno e o valor de cosseno, eu já posso encontrar a tangente sem saber mesmo quais são seus catetos. Porque eu vou fazer seno dividido por cosseno, e é o mesmo valor. Observe aí. Algum problema pode ser resolvido dessa maneira. Já sabe que é um seno cosseno de um ângulo, eu posso já, sem saber os catetos, identificar qual é a sua tangente. Outra observação. A tangente de um ângulo é um número real positivo. Então, se vocês observarem no slide anterior, o único valor que passou de 1 foi a tangente. É a única razão aí dessas três que é possível ser superior a 1. Por quê? O seno e o cosseno de um ângulo agudo sempre, né, são sempre números reais positivos, só que são menores que 1. Pois qualquer cateto é sempre menor que a hipotenusa. Então, uma dica aí. Se o cálculo do seu seno ou do seu cosseno deu um valor maior que 1, então você errou algo, né? Sempre será positivo e sempre será menor do que 1, 0, alguma coisa. Beleza? E aí, pessoal, tem atividade 2,
qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Leiam o texto 1, texto 2, assistam às videoaulas. Se você sentir necessidade, retorne a eles para que seu aprendizado seja concretizado. E quando isso acontecer, as aulas seguintes serão bem mais eficientes e tranquilas para o seu aprendizado. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima.